A minha pergunta é a seguinte, então, presidente, com um pouquinho de antecipação. A reunião de hoje tinha sido marcada para ver se a lei ia continuidade ou não da diretoria atual. E qual a opinião dos presentes e por quê? É isso que eu pediria pela ordem. Eu acho que se a gente for ordeiro e puder ouvir cada um, a gente vai saber o que está acontecendo. Qual é o anseio? Qual é o desejo? De ação e justiça, eu quero saber o que está acontecendo, para poder a gente entender. Vai pela ordem. Presidente. Mas só se identifique, por favor. Presidente, olha só. Não é assim. Nós estamos invertendo a ordem do edital. Nós estamos entrando em assuntos gerais para ouvir vocês para poder dar seguimento à pauta. Isso aí. Tá certo? Isso aí. Se identifique cada um, por favor, para ser mais fácil. E a gente sendo breve, né? Nós temos aí um minuto e meio para cada pessoa falando de ação. Boa noite. Presidente do Império da Praça Seca. Vamos fazer uma defesa do nosso grupo C. Fazer uma defesa aqui, questão da Paz Novo, o presidente, o vice, os diretores estão aqui para responder essa questão, porque ela não pertence mais à casa, e sim à federação, onde eu sou sócio da Paz Novo, destilei lá, onde fui convidado para fazer parte da mesa, onde o seu Adão era presidente do Conselho Fiscal e que aborda as contas dos senhores, queriam botar uma chapa lá, queriam botar uma chapa lá, argumentando que o senhor Zequinha, que tinha feito a inscrição da chapa e estava na garantia da associação. E eu impugnei porque o vice-presidente dele não fazia mais parte do quadro sociais da Paz Novo, e a associação não tinha direito à presença, e o Pio Altino não quis comparecer, onde foi colocado para ser o presidente da Assembleia e onde o Estatuto permite. Quanto a isso, tem minha assinatura, judicialmente eu respondo lá. Agora, falando sobre a associação, sobre o presidente Castanheira. O senhor Luiz Carlos Prestes marcou uma reunião semana passada com o doutor Leandro Araújo, onde eu estive presente, devemos os documentos, porque houve uma Assembleia, dia 26 de junho, dando uma prorrogação de mandato e um novo estatuto da casa, onde não foi assinado pela maioria, numa comissão, onde eu era da comissão, depois me ausentei, e não foi aprovado em plenário, onde tem o documento que a data encontra-se adulterada. Mas eu vou deixar o Melo falar sobre isso. Vou tocar em assuntos sobre o Luiz Carlos Prestes. Apresentando o cópia do contrato da YouTube, ele até se propôs a fazer um esclarecimento, e o senhor hoje recebeu na Liesa, o próprio na Liesa também recebeu um documento encaminhado pelo presidente chamado Wilson Jean Rosenberg. Ele deu entrada na documentação onde tinha a cópia do contrato para a YouTube, com os valores dados para a YouTube e os valores recebidos com as declinações onde não batiam, tinha uma diferença. Você me permite? Eu, como estava em Niterói, no médico, eu recebi isso aqui, pedi ao médico para conseguir no consultório dele um fax
do escritório da Liga para que eu tivesse acesso ao documento. Eu não tive acesso ao contrato porque eram muitas folhas, mas o documento que foi passado, eu tenho aqui um fax que eu recebia lá no local onde eu estava, exatamente no consultório médico, aguardando a minha vez de ser atendido. Então, o que eu tenho aqui não é o contrato. Reiterando, eu não estava na sede da Liga e não consegui receber a tempo. Vocês mandaram isso para lá hoje. Então, quer dizer, não dava tempo de eu conseguir, que eu estava fora do escritório. Então, só alertando que o que eu tenho aqui é simplesmente a cópia desse documento que vocês mandaram falando. Aqui, ó, faz o Ministério mandado pela Liga para mim, os dois. Então, eu tenho aqui uma carta dirigida sem assinatura para o presidente da Liga falando dos valores, o que seria, tá certo? Só esclarecendo. Porque o doutor Ian Araújo tinha marcado uma reunião semana passada, onde eu estive presente lá na mesa, só que o senhor se encontrava e pediu fazer um documento anexado. Mas qual o objetivo? Eu não tive acesso a essa informação. O doutor Luiz Carlos Prestes, ele era diretor da casa e se encontrou revoltado com a situação da atual diretoria, onde ele ficou de dar esclarecimento sobre o que aconteceu no carnaval. Ele era responsável pelos jurados, tinham convocado uma faculdade em México que era responsável pelos jurados. O doutor Luiz Carlos Prestes, até então, era o responsável por aqueles jurados. Na semana do carnaval, antes, ele argumentou, segundo as palavras dele mesmo, argumentou que houve a mudança dele de coordenar os jurados, onde foi colocado outra pessoa, se eu não me engano, o Márcio Zuma. E os estudantes da faculdade não eram a maioria na formação de jurados. Alguns jurados haviam sido trocados. Entre outras questões mais, como o próprio recurso do acadêmico de vender, que o presidente argumentou, realmente comprovou que tinha o número de componentes, pegaram representantes e alegaram que a acadêmico de vender tinha sido penalizada em um ponto, só que na soma total de pontos, a acadêmico de vender seria campeã. Então, isso mereceria outra premiação. Outras questões também, como o estatuto, o artigo 26, os presidentes já tinham um estatuto que foi aprovado por uma maioria e aquele estatuto, quando foi registrado, foi acrescentado um parágrafo único onde dava mais 4 anos de mandato para a atual diretoria, sendo que a atual diretoria estava assumindo um mandato tampão. Então eles não poderiam ser prorrogados o mandato porque eles estavam nas condições de mandato tampão. Eu vou passar a palavra para o presidente e o senhor Dr. Cláudio Mello, o advogado da causa, que vai te dar mais detalhes sobre os valores e sobre as ações. Por favor, Cláudio. Vai, Magé. Peraí. Se for para falar. Gente, nós estamos ouvindo vocês. O que acontece? Nós estamos pedindo esse esclarecimento com que objetivo? Para a gente se posicionar em relação a cada item, tá certo? Eu estou anotando aqui o que o senhor Sandro Avelardo acabou de falar para o presidente em pé da Praça C, que é do grupo C, tá certo? Então, eu pedi o seguinte, para que vocês entendam o seguinte, não adianta eu falar do C, D e E e não saber os problemas que estão acontecendo. Ele está se referindo ao grupo C. Nós temos presidentes aqui do C, D e E, todos juntos. Então, quer dizer, entenda o seguinte, cada grupo tem o seu representante, porque senão nós vamos falar da coisa de cada escola. Se eu for perguntar no grupo especial quem está satisfeito com veja bem, eu não estou falando de escolha de jurado, estou falando com o resultado. Quem fica satisfeito normalmente é a campeã. Os demais ficam insatisfeitos. Isso é normal em qualquer concurso. Estou falando de carnaval, qualquer concurso. Porém, a gente gostaria de ouvir para ter noção do que está acontecendo. Ele citou uma coisa disso, porque eu pude entender de mais importante do que ele falou é que houve uma substituição na coordenação do comando do jurado. Depois vocês vão falar sobre isso. Pode falar, O Luiz Carlos Prestes, diretor dessa casa, ele apresentou 3 seguidos para a escola de samba. Apresentou pacote, vigário geral, mais um. Então eu percebi isso, como ele foi ano passado, ele coordenou o jurado, eu tomei conhecimento de substituir ele, porque o meu medo
se ele apresentou enredo, a função dele, porque ele mora. A função dele. Era escolher jurado? O jurado é escolhido pelos presidentes. É feito. São aprovados pelos presidentes, eu entendi. Aprovados em plenário. Escolhidos não. Os jurados são feitos. E você falar. Qual era a escola superior de propaganda? Escolheu o jurado. Olha só, a ideia seria um microfone, propaganda superior de marca. Quem foi apresentador? Foi forte. A palavra está comigo a respeito da minha vez. Acontece que demos uma entrada pedindo a relação dos estudantes na propaganda de marketing, só que alguns lados, o que é o pessoal meu, Marcelo Camões, que é presidente da FUIA, não estuda lá e jogou esse ano no carnaval do Vidouro. Mas vai ter a parte olha só, o professor da escola, o Luiz Carlos Reis, que é o responsável e que fez a palestra em 2011 e 2012, argumentou que foram trocados jurados sendo escolhidos pelo seu vice-presidente Fernando Leopoldino e que ele não tinha mais Quando ele falar isso na minha frente, sabe por quê, Santos? Deixa eu explicar. O Luiz Carlos Prestes, vindo para o Carnaval 2011, prefeito da Chalé, foi ele que, vindo para essa diretoria, ele disse para a gente que tinha um modelo, que era um grande problema, a questão de jurado e tal. Então, pelo fato dele ter conhecimento, na COP, na UFRJ, com o professor Maia Cavalcante, ele disse que teria um meio de captar os jurados através da Assembleia. Não havia quórum. Porra, o cara está falando errado. E essa lista foi fraudada. Essa lista conta com a assinatura de 40 e poucos integrantes, né? 44. E isso foi discutido aqui na casa e foi levado ao conhecimento do senhor presidente. Isso foi discutido aqui na casa, e pediu explicações ao senhor presidente essa extensividade de mais 4 anos. Ele não sabe se expressar, cara. É isso aí. Foi pedido na casa, ele levantasse a mão, todos os presidentes que participaram dessa Assembleia. Mas eu que fui o advogado, ele chegou depois para auxiliar. Pois bem, nenhum presidente da Assembleia levantou a mão, porque nenhum presidente da Assembleia participou dessa Assembleia. A dona Arlete, que aparece com o nome, a dona Arlete, senhor presidente, por gentileza, a dona Arlete que aparece com o nome nessa relação, que a senhora que levantou a mão, ela disse o seguinte: é impossível que eu tenha estado nessa Assembleia, porque essa data é a data que eu comemoro meu casamento, eu estava em casa com meu marido. Porém, o nome dela está nessa lista. Então, essa lista, ela não é verdadeira. Ela provou um ato que não é verdadeiro. E eu pedi a associação esse documento e a associação não tem esse documento para me entregar. Então, na verdade, senhor presidente, todas as ações que estão em curso, é exatamente por esse motivo: falta de transparência, falta de legitimidade da atual presidência que está à mesa, entre uma série de outras coisas. Há cerca de um mês atrás, eu solicitei através de ofício a Nilton e pedi os contratos dos 2 anos referentes à permanência da presidente à casa. Me veio um contrato em mãos. Esse contrato foi passado para todas as agremiações, com os valores da prestação de serviço. Nenhum dos presidentes aprovou os valores que foram repassados para eles. Ou seja, aparentemente, a uma primeira vista, esses valores estão incorretos. Esses valores não condizem com os valores que os presidentes receberam, tanto do grupo C, D e E. Na verdade, eu tenho aqui o contrato, que eu gostaria depois de entregar para o senhor presidente, e tenho o recibo de prestação de serviços de algumas das agremiações. O senhor vai, num simples cálculo matemático, o senhor vai ver que os valores realmente estão incorretos. Novamente foi pedido esclarecimento ao presidente da casa, esse esclarecimento não houve. Existem alguns outros indícios e fatos que levam a crer que há um desvio de verba dentro da associação. A verba não está sendo destinada para os fins ao qual ela propôs. Então, diante de todas essas situações, os presidentes se reuniram
e resolveram afastar a atual presidência da casa. Marcaram 3 assembleias extraordinárias, que judicialmente foram anuladas por vício na sua convocação, mas independente da anulação dessas assembleias, qual é a finalidade, na verdade, a finalidade dessa assembleia? Afastar a atual diretoria da casa. Na verdade, a grande maioria dos presidentes que estão aqui presentes não estão mais satisfeitos com essa situação a qual eles vêm passando. Senhor presidente, chega ao cúmulo de se ter presidente que alega que pagou valores para a sua escola ser campeã. Eu acho isso um absurdo. Nós estamos dentro de uma associação séria. Alega-se que aqui dentro se faz um carnaval sério e correto, e na verdade não é isso que ocorre. Todos os direitos dos presidentes aqui presentes, que na verdade são os donos dessa casa, não são garantidos. Eu vou dar um exemplo clássico para o que está acontecendo agora. O próprio Estatuto da Casa está sendo violado. O artigo 11, parágrafo 2º, diz que o senhor presidente deveria ler a ordem do dia e pedir que a plenária elegesse um membro para presidir os trabalhos. Isso até agora não foi feito. Ele continua sentado à mesa, presidindo os trabalhos. Peraí, doutor, só pela ordem, então, me perdoa. Eu acho que ficou claro que o presidente retardou o início da reunião em função do meu atraso. Senhor presidente, isso que eu entendi. Senhor presidente, isso não ocorreu. O senhor presidente, eu pergunto o seguinte, doutor. O senhor é advogado. Vocês tomaram ciência do edital de convocação que foi publicado. Exato. Então todos sabem a ordem do dia. Exato. Então eu entendo que deveria ser designado alguém pelo plenário para poder dirigir o trabalho. Poderá ser o presidente da instituição ou não. Isso não é um problema grave. Exato. O problema que nós temos que ver aqui, que é o mais importante, é saber o seguinte: quais pontos foram ponderados até agora pelos senhores que usaram o microfone? O item jurados, o item do questionamento do fato de ter ocorrido ou não uma ata ou uma... Veio receber que nós pedimos a identidade, a menina se apresentou, Karina, até então a jurada era Karina Esteves, se eu não me engano, Márcio, se o nome corrija. Quando ela veio para assinar o recibo do que ela recebeu no carnaval, a identidade dela era Karina Esteves Prestes. Já havia acabado o carnaval, nós não sabíamos porque a tal Karina, jurada, veio através da cópia da USPN. Bom, presidente Zezinho, olha só o que foi identificado. O Luiz Carlos omitiu que esta menina é sobrinha dele. E tinha um outro sobrinho, porém esse outro sobrinho não tinha o nome Prestes. Foi identificado porque tinha o nome Prestes. Bom, isso foi em 2011. Para 2012, o presidente Zezinho disse: vamos deixar, cortamos o senhor, aquele jurado que era irmão da rainha da bateria da Lucas, foi cortado, porque foi identificado que ele era irmão da rainha da bateria, foi cortado. Quando foi no carnaval 2012, muitos jurados tinham problemas, não podiam ser por questões pessoais. Outros, o Sambanete nos indicou para que não continuasse com esses jurados, porque eles cometeram erros gravíssimos, presidente. Uma análise do workshop que nós fizemos com o Sambanete. Eles justificaram o porquê que pedir a associação para que não mantivesse esses jurados em 2012. Então, você me permite, Fernando, falar? O item jurado está entendido. Eu gostaria de passar para outro item do senhor. Peraí, você já usou a palavra, acho que o senhor está na sequência. Pessoal, eu quero só um pouquinho de respeito, porque a gente está dando respeito para você falar. Nós vamos aguardar o companheiro para falar, se apresentando com o seu nome, a identificação da agremiação, por favor, e o grupo. Senhor presidente, meu nome é... Eu poderia dispensar? Não, eu pediria que fosse que você quer ouvir, se for permitir, fica mais fácil. Senhor presidente, meu nome é Cláudio Melo. Para aumentar um pouco o volume aí. Meu nome é Cláudio Melo. Eu sou representante do Acadêmico do Engenho da Rainha. Assim como também sou advogado de cerca de 20 escolas que estão satisfeitas com a atual presidência. Então, você está em que grupo?
A escola Grupo D. D de nada. Grupo D. Não, doutor, pode continuar. Então, na verdade, esse assunto se resume num breve relato. Esse assunto se resume a uma assembleia que ocorreu no dia 26 de junho de 2011. 22. Ao qual deu uma extensão de mandato automática de mais 4 anos para a atual presidência. Pois bem, nós vivemos num Estado democrático de direito, em que os presidentes têm direito a colocar... Pessoal, o senhor está falando do passado, eu queria só entender. Tem direito é atual. O ano passado, em 26 de junho, há um ano exatamente atrás... 22 de junho. 22 de junho. É. Então, 22 de junho. E em 22 de junho, há um ano atrás, houve uma assembleia aqui nessa casa. Exato. Esta assembleia, na verdade, é alegado pela presidência da casa. Que houve uma assembleia e essa assembleia ratificou, na sua totalidade, uma extensão de mandato de mais 4 anos para a atual presidência. Entendi, doutor Cláudio. A minha pergunta é a seguinte: essa assembleia ocorreu? Tem uma ata dela com as presentes? Essa assembleia foi registrada. Ocorreu ou não? Essa assembleia foi registrada no RCPJ, porém essa assembleia nunca ocorreu. Eu pergunto ao plenário. Nunca ocorreu. Não, o plenário é quem aconteceu. Exatamente. Essa assembleia, ela nunca ocorreu. Existe uma lista. Não, tem livro de ata e tem livro de presença. Senhor presidente. Peraí. Ô, Sandro. Os caras vão perder tempo à toa. Senhor presidente, é só para enfatizar o senhor uma última situação que ocorreu dentro da associação. Foi feito um abaixo assinado dentro da casa, no qual assinaram a grande maioria dos presidentes. 27 presidentes assinaram esse abaixo assinado, pedindo a desconstituição da atual diretoria. Porém, esse abaixo assinado não foi respeitado. Esse abaixo assinado, ele simplesmente foi ignorado. Não foi colocado em pauta. Qual a data do abaixo assinado? Não, por exemplo, mês. Data não. Março. Foi março. E esse abaixo assinado, ele simplesmente não foi respeitado, assim como não vem sendo respeitado a vontade da maioria dos presidentes da casa. Eu acredito que se o senhor presidente pedisse uma rápida votação na casa, o senhor iria ver que o descontentamento dos presidentes em relação ao atual presidente... Ele não pode fazer isso. Agradeço a participação, doutor Cláudio, pelos esclarecimentos dados. Obrigado. Fala, Moisés. Joga para cima. Boa noite, plenária, meus amigos presidentes, a esta mesa. Meu nome é Moisés Fernandes, sou o presidente do Unidos do Anil, hoje escola participante do Grupo E. Em nenhum momento questionamos o resultado da minha agremiação, mas o que eu tenho a dizer no país democrático é de extrema vergonha participar de uma casa dessa. Peraí, se eu tivesse vergonha, não dá para você. A gente tem que melhorar um pouquinho o nível. Vamos falar o nível. Aí vai ser qual é o problema e qual é a sua apresentação de solução. É a insatisfação da atual diretoria. Nós não concordamos com as arbitrariedades colocadas pelos senhores. Ele quer falar difícil, vai ser E acrescentar o que já foi falado sobre Moisés, presidente da Unidos do Anil. Acrescentar é que eles não querem dar satisfação a nada. A gente vem aqui, pede o nosso direito estatutário e eles respondem, vão para a justiça. Você vem aqui pedir uma ata, vão para a justiça. Eles falam que nós perdemos 14 ações. As ações que nós impetramos foram estratégias para poderem pegar os documentos que eles falsaram. E eles colocaram toda a documentação que nós precisávamos para provar a fraude em juízo. Então, o descontentamento... Então está em juízo. Eu acho que a gente tem que ver pontos dos juízes decidir. O juiz vai decidir. Hoje, mediante essa chuva de denúncias, eu acho Volto a dizer, não tem chuva nenhuma aqui, nós estamos trabalhando e empossassem uma ajuda administrativa até que os méritos das ações fossem julgados. Se as ações estão em curso forem julgadas favoráveis a eles, eles retornem a essa casa. Caso contrário, permanecerão afastados. O que é correto? Eu acho que hoje o afastamento desta diretoria vai ser solúvel
para o Carnaval 2013. O que é soluço, senhor? Eu acho que a casa vai conseguir fluir, porque aqui não está fluindo. Toda a plenária é isso. E a gente vem tentando acertar isso e não vão para a justiça, o Zé Pinheiro está sob júri. Então, hoje, o afastamento da diretoria atual, mediante as ações em curso, é o mais viável para a nossa casa. Perfeito, está feito o pleito. Tá bom? Eu agradeço a atenção a todos os presidentes, tá bom? Olha só, se fosse ser pedido para que a atual diretoria se afastasse em virtude de processos ajuizados, eu também pediria ao João Moisés que se afastasse, porque existe um processo contra ele, movido pela senhora Arileia, pedindo que ele saia do Rio de Janeiro, pedindo uma anulação de plenária e assembleia também. Está chutando. O equilíbrio é o resultado do bom senso. Mas você O senhor também vai se afastar se acontecer isso? Não, se ela julgar. Se ela julgar exatamente, se ela provar o que ela está dizendo é verdade, eu saio. E a recebo aqui é verdadeiro. É isso aí. Se a justiça provar que é Só a maioria hoje pede para ele sair. Entendi, eu anotei. Perdão, eu agradeço a parte das pessoas que conduzirem aqui rapidamente para não deixar lugar. Boa noite. Eu sou presidente do Grêmio Recreativo de Vale de Samba Rosa de Ouro, meu nome é Juninho. Como você mesmo propôs aí para querendo ajudar as nossas agremiações, então foi passado pela Rintur 2 milhões e 655. Foi passado 2 milhões e 655, né, no total. Em relação a valores, está anotado aqui. É só que nós temos a implementar. Eu queria que o senhor nos ajudasse o seguinte: as nossas agremiações, elas são descontadas 2 vezes, pela ECAD e pelo INSS. Tá? 2 vezes. Então, é descontado lá em cima e descontado aqui embaixo. Eu queria saber. Peraí, lá em cima e lá embaixo, o que significa? É descontado pela Rintur, o ECAD e o INSS. E depois, quando é repassado o dinheiro para a gente, pela associação, é descontado novamente. Descontado o quê? INSS e o ECAD. Eu pergunto o seguinte: a associação não desconta a parte dela, que é a partir dos 7%. Além disso, tem que descontar o ECAD e o INSS de novo? Desconta. Quem é o financeiro daqui da Quem concorda? Pessoal, por gentileza, assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ou a gente ouve as pessoas aqui, então nós estamos dando democraticamente o direito de cada um falar, ou então vamos ouvir o presidente, por favor. Quando a gente assina o contrato, a gente assina o contrato cheio. A Rintur, ela retira, concentra, retém o dinheiro da ECAD e do INSS. Passa o dinheiro para a gente. Aí vem o somatório para pagar as agremiações. Grupo C tem direito a X, grupo D a Y e grupo E a Y. Essa retenção, aqui a gente diz que ele já tem renunciado. Está entendendo? Então, não. Está querendo enrolar. Eu tenho o valor que vem da Rintur. Eles têm o valor cheio e o valor já com desconto. Isso aqui dos 2 itens. Perfeito. Só que eles pagam 90%. Tá certo, peraí. Não, ok, peraí. 90% disso será tirado 7% para a associação, o restante será dividido para ser proporcionalmente a cada grupo destinado. Qual a dúvida? Então, a dúvida é a seguinte: O que você falou? Desconto em cima e desconto embaixo. Porque eles têm que passar para o somatório das contas, isso aqui, eles têm que passar o valor exibido. A gente não pode passar 1 milhão, por exemplo, desconta 10% da ECAD. Então nós podemos passar 200 mil. A escola tem que dar o recibo cheio. Isso aí. E no recibo cheio tem que estar lá demonstrado. INSS. Peraí, ECAD.
Claramente, porque senão a Reutô tem que saber o recibo de vocês é o total, menos o ECAD e menos o VSE. Esse é o ponto. E ainda assim, logo abaixo, 7%. Do valor bruto. Mas não veio valor bruto. Presidente Moisés, eu estou sendo claro, do valor bruto que a escola deveria receber, terá que ter um desconto traumático. Isso não é complicado. O que acontece? É simplesmente pegar esse número, não tem como 2 mais 2 serem diferentes de 4. Então, isso não estou muito preocupado. Por quê? Isso é uma equação que a diretoria financeira poderá fazer um demonstrativo até fixar aqui. Pois isso tem. Eu, Marisa, apresento conta corrente para cada escola. Isso, você tem uma conta corrente. Eu não entendo isso como sendo um problema em si, um fato administrativo financeiro a ser resolvido. O que mais o senhor que gostaria de acrescentar? Eu estou anotado aqui. Eu quis frisar isso aí justamente porque é uma das coisas que eu acho errado da